Cubanos están presentes imágenes de crisis migratorias como esta amparada en la Ley de Ajuste cubano. Me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan muchos dólares. En 1980, lo que no se resolvió en una mesa de conversaciones terminó así en el puerto del Mariel. Ya cuando llegue allá, lo primero que voy a hacer es dar un saludo a Carter. Há uma pergunta aparentemente simples, que quando examinada de perto revela uma complexidade incômoda. Por que as pessoas fogem de Cuba? A própria formulação já carrega uma hipótese fuga que sugere uma coerção absoluta, um desespero sem mediação, como se não existissem alternativas. Mas será que essa palavra descreve adequadamente o fenômeno? Ou será que ela já funciona como um dispositivo ideológico que organiza nossa percepção antes mesmo da análise? Talvez devêssemos começar invertendo a pergunta. O que significa hoje emigrar de Cuba? E em que isso difere de migração de outras partes da América Latina? A primeira coisa a notar é que Cuba não é um caso isolado de imigração, muito pelo contrário. Se olharmos o nosso continente, o México tem dezenas de milhões de imigrantes. Venezuela viu milhões também deixarem o país nos últimos anos. Países da América Central nem se fala, eles possuem fluxos migratórios contínuos, permanentes. Nesse contexto, Cuba não é o país que mais envia migrantes para os Estados Unidos, nem em termos absolutos e nem relativos aos picos recentes de outras crises regionais. Então por que Cuba é constantemente descrita em termos de fuga, enquanto outros casos são tratados como migração econômica ou qualquer coisa assim? Aqui surge um primeiro ponto que é quase psicanalítico, né? Nós não vemos apenas o fenômeno, nós vemos aquilo que nós temos condições para ver. A palavra fuga não é neutra, afinal. Ela já escreve Cuba num regime de exceção que é simbólico. Uma das premissas mais repetidas é que Cuba seria um país fechado, seria um lugar do qual só se sai clandestinamente. Isso já não corresponde à verdade há muito tempo, né? Desde a reforma migratória de 2013, os cubanos podem sair do país sem autorização especial do governo, as viagens aéreas são comuns, a principal forma de sair hoje é legal, por avião, né? Então, assim, a imagem do sujeito que precisa escapar clandestinamente, isso já não descreve a norma, embora continue sendo evocada como uma força simbólica. E aqui há um ponto crucial. A permanência de uma imagem, mesmo após a mudança das condições reais. Isso é um traço típico de uma viseira, de uma fantasia ideológica que continua operando mesmo quando a realidade se deslocou para um outro lugar. Ainda existem os balseiros? Sim, mas não como fenômeno dominante. Durante os anos 1990 e o início dos anos 2000, especialmente após o colapso da União Soviética, houve realmente episódios dramáticos de cubanos tentando chegar aos Estados Unidos naquelas embarcações improvisadas, né? Isso se relacionava diretamente com uma política específica dos próprios Estados Unidos, que era a política de pés secos e pés molhados. Essa política estabelecia que os cubanos que chegassem ao território dos Estados Unidos por mar poderiam permanecer. Os que fossem interceptados seriam devolvidos. Ora, o resultado foi previsível. Um incentivo estrutural para que as pessoas se aventurassem em travessias perigosas. Mas após o fim dessa política, esse número de travessias caiu vertiginosamente. Aumentaram as rotas alternativas, especialmente via América Central, né, como Nicarágua, como México. Inclusive mostramos recentemente na nossa página uma matéria do Jornal Nacional falando dos cubanos que entram clandestinamente no Brasil via Guiana. Ora, mas para eles saírem de Cuba e entrar via Guiana, eles precisam ter chegado na Guiana. E como é que eles chegam na Guiana? A própria matéria ilustrava. Eles pegavam o avião de Cuba e iam para Guiana. Ora, então não eram foragidos. Então não eram refugiados, porque refugiados não compram passagem de avião como se fosse um civil qualquer. Mas é esse o cenário que se conta. É isso que se reforça quando se propala a ideia de que as pessoas estão fugindo de Cuba. Aqui entramos no ponto mais frequentemente subestimado. Ao contrário de outros fluxos migratórios, a migração cubana foi historicamente incentivada por políticas específicas dos Estados Unidos. Entre elas, a Lei do Ajustamento Cubano, o Cuban Adjustment Act de 1966, e que até hoje está vigente.
Essa normativa permite que os cubanos obtenham residência permanente, o famoso Green Card, nos Estados Unidos, após 1 ano de chegada no país. Outro dispositivo era a política dos pés secos e pés molhados, que incentivava diretamente a migração irregular. Nós tivemos também o Cuban Medical Professional Parole Program, um dos muitos programas parole dos Estados Unidos, só que esse incentivava os médicos cubanos em missões internacionais a desertarem. Inclusive, quando os cubanos estavam na época no Brasil, no Mais Médicos, essa normativa ainda estava em vigor. E ela dizia simplesmente, olha, se você é um médico cubano atuando em qualquer país do mundo, simplesmente vá na embaixada dos Estados Unidos e você será bem recebido. É assim que acontece. E os Estados Unidos também têm outras estratégias informais e extralegais, como os relatos consistentes de incentivos à deserção de atletas cubanos em competições internacionais, facilitação de entrada para determinados perfis profissionais, porque os Estados Unidos não estão interessados na ralé cubana, estão interessados nos médicos, nos atletas de ponta. Transcurrir las mañanas a unos pasos de la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Ellos esperan una visa para entrar a ese país. ¿Le dieron la visa? No, no me la dieron. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué no se la dieron? Porque no clasifico. ¿Y por qué no clasifica? ¿Qué hay que tener para clasificar? Pero eso no explican nada ellos. He venido 5 veces también. Incluso el año pasado vine porque mi hijo estaba en coma allá y no me dieron aquí, no me dejaron ir por la Cruz Roja ni siquiera. ¿Y ahora le denegaron también? Ahora también me denegaram. Isso nos obriga a fazer uma pergunta. Estamos mesmo diante de uma fuga espontânea ou de um fluxo estruturado por incentivos que são externos a Cuba? É claro, seria um absurdo negar que há fatores econômicos importantes. Cuba enfrenta uma situação de baixos salários, de inflação, de escassez de bens, de crises energéticas e dificuldades estruturais de produção. Mas aqui surge também uma outra pergunta. Essas condições, elas são puramente internas? Nós bem sabemos que não. Ora, o bloqueio econômico dos Estados Unidos, as restrições financeiras internacionais, as dificuldades de acesso a crédito e tecnologia, tudo isso por ação extralegal e extraterritorial desse país, dessa superpotência, faz com que a gente tenha um dado objetivo. Cuba opera sob um regime de restrições externas incomum para país de sua escala. Não há nenhum exemplo no mundo que se iguale a Cuba nesse aspecto. E isso não explica tudo, mas explica uma parte importante. Se nós compararmos Cuba com outros países da região, nós veremos que muitos países com economias de mercado apresentam níveis muito mais altos de violência, outros têm indicadores sociais bem piores em saúde e educação, e assim todos eles também produzem grandes fluxos migratórios. Ora, isso sugere que a migração não é um fenômeno que está ligado a regimes políticos específicos. Ele é estrutural à economia global contemporânea. E aí a gente pode aqui introduzir também uma dimensão mais sutil, até mais existencial, mais psicológica. A decisão de migrar, ela não é apenas econômica ou política. Ela envolve desejo, ela envolve imaginação, ela envolve promessa, perspectiva. Então o migrante, ele não foge apenas de algo. Ele muitas vezes é atraído por um objeto de desejo, que pode ser inalcançável, mas ele existe. No caso cubano, esse objeto é frequentemente o imaginário dos Estados Unidos, a promessa de consumo, a ideia de mobilidade social. Mas esse imaginário ele não surge do vazio. Ele é constantemente produzido por mídia, ele é produzido por redes sociais, ele é produzido por políticas migratórias diferenciadas, que incentivam o caso dos cubanos, mas que tem um efeito até onde essas políticas não existem, como no caso brasileiro, que as pessoas vivem sonhando o sonho americano, que já não é mais realidade há um bom tempo. E então talvez o ponto central seja esse, Cuba não pode ser analisada como um país isolado, porque ela existe em relação a uma potência global a 150 quilômetros de distância apenas, além de um histórico de tensões políticas e de políticas migratórias que são assimétricas. Isso vai gerando situações peculiares que não existe nenhum exemplo. Afinal, o fluxo migratório não é apenas resultado de condições internas, mas de uma estrutura geopolítica específica. Isso nos traz de volta lá à pergunta inicial. Ora, se fuga implica uma ausência de escolha, uma coerção direta, uma impossibilidade de saída legal, então essa palavra é no mínimo insuficiente para descrever o caso cubano contemporâneo. O que nós temos é uma imigração motivada por fatores econômicos ou sociais e facilitada por políticas externas específicas, inseridas num contexto regional mais amplo. Os Estados Unidos impõem o porrete de um lado e oferece a saída do outro. Então talvez o maior problema do debate seja a sua tendência à simplificação.
De um lado, claro, a narrativa de fuga total, que ignora todos os fatores estruturais externos. E de outro também seria a negação das dificuldades reais que são vividas pela população cubana, que nós aqui na página não negamos. Então, a posição mais rigorosa, ela exige sustentar a tensão. Primeiro nós temos que reconhecer os problemas internos reais, mas também não podemos ignorar a pressão externa e as assimetrias globais que existem. E aí a gente pode concluir com uma provocação. E se o verdadeiro problema nessa polêmica não for por que os cubanos saem, mas sim por que nós esperamos que eles não quisessem sair? Afinal, num mundo onde a mobilidade é ao mesmo tempo necessidade e desejo, onde as pessoas circulam cada vez mais, talvez a pergunta correta não seja por que eles fogem, mas por que nós tratamos esse movimento, esse ato, esse gesto, nesse caso específico, como algo excepcional? Essa mudança de perspectiva talvez revele mais sobre nós e sobre a forma como somos capturados por narrativas políticas do que sobre Cuba em si.